Turma de Desenho Geométrico 1, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a quarta proporcional. A quarta proporcional é uma construção muito importante porque vai demonstrar que a gente pode utilizar o compasso como um instrumento de cálculo. Ou seja, o compasso ele pode ser utilizado para você resolver contas de multiplicação, como contas de divisão, de tal forma que o compasso pode ser visto como a primeira máquina de calcular da história da humanidade. E nós vamos mostrar isso nesse vídeo de hoje. Isso que eu vou fazer aqui agora, você não vai ver nos livros nem em outros lugares, porque eles não dão muito ênfase a essa parte do desenho geométrico, da geometria na realidade. Então nós vamos, por exemplo, nessa exposição, mostrar como você utiliza o compasso, a geometria, para fazer operações básicas, no caso a multiplicação e a divisão. Então vamos primeiro explicar o que é a quarta proporcional. Quando você tem um feixe de retas paralelas cruzando outras duas retas, que aqui no caso eu vou pegar com um ângulo mesmo, para ficar mais fácil a explicação. E você tem retas paralelas cruzando essas duas retas. Elas fazem isso de forma que os lados, os segmentos determinados, são proporcionais. Ou seja, se eu chamar a medida desse primeiro segmento aqui de A e a segunda aqui de B e esse aqui de C, então ela cruzou de tal forma que a medida desse outro segmento, que eu vou chamar de X, é tal que A está para B, ou seja, A sobre B é a mesma coisa que C sobre X. A está para B, assim como C está para X. Agora essa importante relação. A sobre B é igual a C sobre X. E esse valor aqui de X é o que é chamado da quarta proporcional. Então, dados os números positivos A, B e C, que representam medidas de segmento, ou seja, tem medida de segmento A, tem A como medida de segmento, B como medida desse outro e C desse aqui. Então, esse segmento aqui, esse segmento tem medida X, é tal que X é a quarta proporcional entre A, B e C. E vale a relação que A sobre B é igual a C sobre X. Pode parecer uma bobagem, só isso, é o que se estuda em geometria plana, vocês vão estudar o teorema de Tales, mas aqui tem uma coisa muito importante. A gente pode reescrever esse A sobre B igual a C vezes X, multiplicando aqui por cruzado, ou multiplicando tudo por B vezes X, vai ter que A vezes X é igual a B vezes C. E observe, por exemplo, quando A for igual a 1, quando a gente vê aqui A igual a 1, essa igualdade vai se transformar, aqui A igual a 1, vai ficar apenas X aqui. X igual a B vezes C. Ou seja, quando A for exatamente aqui, A for igual a 1, essa construção da quarta proporcional dá exatamente o valor X, que é o produto desses dois números, B por C. Ou seja, a gente pode multiplicar B por C fazendo essa construção e medir a multiplicação. Quando o C for igual a 1, quando C for igual a 1, quando C for exatamente igual a 1, vai ficar aqui B vezes 1, que dá B. Vai ficar A vezes X igual a B. Então, isolando X, X vai ser igual a B dividido por A. Então, quando essa medida aqui for igual a 1, esse valor de X é exatamente a medida de B dividido por A. Então, a gente pode utilizar aqui a geometria para fazer essas duas operações básicas. Multiplicação, basta a gente desenhar, fazer o desenho com a medida de A como sendo igual a 1. E o valor aqui de X vai ser a multiplicação de B por C. E a gente pode dividir. Basta esse desenho aqui com o C sendo uma unidade. Então, X vai ser igual a B sobre A. Quando eu falo assim unidade, você vai escolher a unidade. Por exemplo, você pode escolher uma unidade como sendo 1 centímetro. Se você escolher uma unidade como sendo 1 centímetro, o A... Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é chamado um escalímetro, que é uma régua com uma precisão maior. E tem mais
outras escalas. No caso aqui a gente está acostumado a falar essa escala aqui, a escala 1/100. Que aqui é 1 centímetro. Onde tem aqui 1 metro, na verdade, quer dizer essa medida de 1 centímetro. Você pode usar essa unidade como sendo uma unidade. Ou você pode usar uma unidade como sendo, por exemplo, 5. Se você usar uma unidade como sendo 5 centímetros, você tem que lembrar então que 2 unidades vai dar 10 centímetros. Ou você pode usar um escalímetro como esse aqui. Eu quero uma unidade um pouquinho maior do que 1. Eu quero, por exemplo, como sendo 2 centímetros. Eu venho para cá, para ficar maior um pouco o desenho, para dar uma precisão melhor. Aí você escolhe. Não precisa ter esse equipamento não, tá? Você pode simplesmente usar uma régua normal para fazer essa construção. Então, resumindo, como se constrói a quarta proporcional? Onde a primeira é A, a segunda é B e a terceira é C. Você constrói um ângulo. Nesse ângulo, você marca os pontos que definem a medida de A e de B. Traça a reta que determinada por esses dois pontos. Aí nesse outro lado aqui você marca a medida de C, né, faz o transporte de C, e traça a reta paralela a essa reta dada, passando por esse ponto C. Esse outro segmento que você determinou aqui no segundo lado do ângulo é a quarta proporcional. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo de multiplicação. Vai ficar como exercício outros tipos de construções. Nós vamos multiplicar. Escolher uma multiplicação aqui. Vamos fazer 0,8 vezes 2,6. Nós vamos fazer essa multiplicação utilizando a geometria. Então, fazer a mesma construção de antes. Deixa eu prender aqui esse vidro. Então, para fazer isso, nós vamos ter que construir um ângulo. Eu vou usar o lápis 03 para tentar dar a maior precisão possível. Tem que ser um pouco grande esses desenhos, tá, pessoal? Dependendo do número que você vai multiplicar. E para fazer a construção que é multiplicação, na multiplicação, lembrando aqui, ó, o A é igual a 1, ou seja, o valor da primeira medição aqui tem que ser igual a 1 unidade. Então, nessa conta que eu vou fazer, eu vou marcar uma unidade a partir, começando aqui do vértice do ângulo, até dar 1 unidade. Eu vou escolher uma unidade, se eu colocar aqui como 1 centímetro, vai ficar muito pequenininho para vocês verem. Então, eu vou escolher uma unidade como sendo um pouco maior, tá? Como sendo 2 centímetros. Aqui está marcando 1, tá? Mas se você usar a sua régua em casa, você vai medir como sendo 2 centímetros. Só para não ter que fazer a multiplicação depois das escalas. Então eu vou escolher uma unidade como sendo 2 centímetros. Vou usar aqui mesmo, porque quando você for fazer em casa você vai ter a régua, né? Então para a gente uma unidade é 2 centímetros. Aqui é muito importante que a precisão. Pronto, tem aqui uma unidade, 2 centímetros. Depois disso, a gente vai colocar B e C. B e C são exatamente os outros dois, a segunda e a terceira proporcional. Então aqui é o valor de B, que no caso vai ser 0,8. Esse 0,8 é o valor de B. Vou colocar aqui embaixo para a gente não se perder. E o valor de C é 2,6. Então, como unidade é 2, então 0,8 vai ser 1,6. Só multiplicar por 2, né? Então, aqui eu vou marcar em 1,6. Nós vamos marcar o valor de B. 1,5,6. É bem aqui. E na outra, a gente tem que marcar quanto? 2,6. 2,6 tem que multiplicar por 2 dá 5,2. Então, eu vou parar aqui em 5,2.
5.1, 5.2. Será que está certo mesmo? Tá tudo certo. Então, vou colocar aqui os valores. Esse aqui é uma unidade, que é 0,8 e aqui é 2,6. Então, para fazer a construção da reta da quarta proporcional, nós vamos primeiro traçar a paralela a essa reta e depois a paralela a essa passando por esse ponto. Então, vou ter que fazer uma coisa assim. Então, vamos colocar o esquadro dessa maneira. Então, vamos lá. Não ainda. Um pouquinho mais para cá. Nesse momento é importante fazer as coisas com bastante precisão para não dar erro depois, tá? Essa. E agora eu vou fazer a paralela àquela ali passando por aquele outro ponto. Aqui mais para cima. Aqui. Então, esse outra medida aqui é exatamente a multiplicação de 0,8 por 2,6. Vamos ver quanto é que dá. Vamos fazer a multiplicação medindo. A gente vai medir a multiplicação. É uma coisa um pouco meio estranha, mas isso agora levou um pouco a época que os geômetras faziam esse tipo de conta, esse tipo de operação. Então, vamos lá, deu 1, 2, 3, 4,1. 1, 2, 3, 4. Entre 4,1 e 4, está exatamente no meio, entre 4,1 e 4,2. Então vamos pegar como sendo 4,15. Aí como tem que dividir por 2, né? Porque a gente está usando essa escala. 4,15 dividido por 2 dá 2,075. Então, segundo essa nossa conta, isso aqui dá 2,075. Então, essa construção que nos permitiu fazer essa multiplicação deu 2,75. Se a gente for usar aqui na calculadora para ver qual é o valor real dessa conta, vamos fazer 0,8 vezes 2,6. Deu 2,08. O valor real na calculadora. E o valor que a gente fez utilizando essa construção foi 2,075. Muito próximo, né? Se eu fosse arredondar aqui para duas casas decimais, daria exatamente o mesmo valor, né? Porque 2,75. Se você arredondar ele para duas casas decimais, dá exatamente 2,08. Essa precisão que a gente conseguiu aqui foi porque eu usei um lápis bem fino, 0,3. Essas linhas são bem finas, então a precisão é melhor. Se você usar um lápis muito grosso como 0,9, você vai perder bastante precisão. Pronto, só esse vídeo aqui é para ilustrar como você realmente pode utilizar o compasso para fazer essas contas. Porque a gente usou aqui os esquadros, mas todas as construções podem ser feitas usando apenas a régua sem medições e o esquadro e o compasso. Uma observação, olha. Quando vocês forem utilizar esse aparelho aqui, pessoal, ele é feito para medir, ele não é feito para traçar, não. Então eu não posso chegar aqui e fazer assim, ó. Não é para fazer isso, não. Outra coisa que aconteceu muito na prova, que eu acho que só esqueci no primeiro vídeo, esse esquadro, ele serve para você fazer traçados com esse lado aqui, ó, que é liso. Mas eu posso fazer traçados nesse outro lado aqui? Não. Esse lado que tem graduação, a gente não usa para fazer o traçado, porque o traçado sai muito irregular. Se você quiser fazer isso, tem que primeiro lixar, bem lixado aqui, esse lado que tem graduação. Porque senão ó, você chega sem ter as marcas da serigrafia, que é principalmente esse lado de cá. Ó. Até coloca para você ouvir, ó. Deixa eu colocar para você ouvir. Isso é a marca da serigrafia, que não é apropriado para você fazer traçado. Então é isso. Fica como um exercício para vocês fazerem divisão e outras operações envolvendo
a quarta proporcional. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.